para chegar aqui. Vim de Motoruba, lá de Iguaba Grande. Foi beleza, mas eu cheguei. Obrigado! Porque Deus confirmou comigo no monte. Eu falei, Senhor, eu dei minha palavra que eu vou. O que eu vou fazer lá, Deus? O que eu vou falar lá? Me dá uma palavra. Eu gosto muito de pedir direção a Deus dentro da palavra. E Deus me direcionou a levantar um clamor nessa noite. Aleluia! Eu vim de Iguaba Grande para levantar um clamor com a igreja nessa noite. Obrigado! Quando que pode ter glória a Deus! Eu quero dizer que em Atos capítulo 12, meus irmãos do instrumento aqui, a guitarra, cadê? Fazer um barulho de leve. Atos capítulo 12, a Bíblia vai dizer que a igreja ela fazia contínua oração pela vida de Pedro. E no meio disso tudo, a igreja orando, o anjo vai visitar Pedro. E o anjo livra Pedro da prisão. Vai chegar uma menina, Pedro vai chegar a menina, vai bater no portão. Pedro vai chegar, vai bater no portão. Vai chegar uma menina chamada Ruth. Ela bate no portão, Pedro bate no portão e ela atende. E quando Pedro chega, ela fica tão alegre que ela não abre o portão, ela vai avisar a igreja que Pedro estava ali. E ela vai avisar, vão dizer para ela que ela estava ficando louca, que isso era coisa da cabeça dela. Mas espera aí, a igreja estava orando para quê? Para Deus tirar Pedro da cadeia. Aí diante dessa oração, Deus vai responder a oração, Deus vai tirar. E quando Pedro chega, e a notícia chega, fala que, peraí, não tem como pode isso? Eles não estavam orando para Pedro ser livre da cadeia? Deus colocou algo muito forte no meu coração, pastor. Que eles estavam orando, mas não estavam crendo, mas Deus fez. Por quê? Porque não estava crendo, mas estava orando. Não era meu irmão que está me pegando aí, regra. Eu vim lá de Iguaba Grande para orar nessa noite. Mas tem gente que vai orar e não vai acreditar, mas vai acontecer. Por quê? Porque vai orar nessa noite. E Deus falou para mim sobre o poder da oração. A oração ela tem um poder tão forte. Calabaracé. Que a igreja está orando, mas não está crendo. Mas quando está orando, nós não estamos. Deus está fazendo, porque está orando. Elevado. Eu vou orar com a igreja nessa noite. Eu vim de Iguaba Grande, meu chamou. A igreja está precisando ser avivada na oração. Está faltando oração. É a oração. O trabalho é continuamente suportar e não se trabalhar. O segredo está na oração. Eu poderia ter cantado de verso lindo para pregar, para falar. Eu não ia vir falando de cantar no Salomão. Estou louco. Mas Deus disse: você não vai pregar, você vai orar para a igreja. Deus não rejeita a oração. Oração é agora você que pode. Eu nunca vi um justo sem resposta. Vou ficar levar a sério. Basta somente
folgar nessa noite. Porque tem gente que está orando, pastor, mas não está vendo nada acontecer. Senhor, estou orando tanto tempo, mas nada acontece. Senhor, eu oro, mas eu não vejo resultado. Deus nos trouxe aqui para dizer para você: a tua oração chegou até o trono da graça. Ele me trouxe aqui para te animar a orar de novo. Você pode pensar e achar que não, mas a tua oração ela surge efeito. Daniel ele vai orar, pedir uma resposta a Deus. O anjo Gabriel vai aparecer a Daniel e vai trazer uma mensagem muito linda para ele. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você abriu o teu coração a suplicar, a orar, foram ouvir as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo chegou sozinho, um dia depois, mas a resposta que ele traz é dizendo: a tua oração foi ouvida no primeiro dia. Foram ouvidas as palavras, Senhor. Deus te trouxe de novo a igreja nessa noite. A igreja vai chegar aqui. A igreja vai chegar na corrida. O carro fechou a moto. Mas tem uma igreja para dizer: eu estou ouvindo a tua oração. Eu vou repetir isso aqui. Deus me trouxe para dizer que está ouvindo a tua oração. Eu vou clamar com a igreja. Dá a mão aí, dá a mão pessoal que está do teu lado. Dá a mão que eu vou levantar o cantor. Deus chamou a igreja para guerrear nessa noite. Nós vamos guerrear nessa noite. Eu levava a chuva. Cantando a gaiola. O Deus que apareceu para levar nossa ação. O Deus que visitar a beleza da sua terra. O Deus que apareceu para Jacó, no vale de Jacó. Eu me juro que eu estou essa igreja nessa noite. O Senhor me trouxe aqui para clamar, meu Deus, eu vou clamar. Meu Deus, aquela coisa da justiça, aquele processo daquelas execuções penais, aquela enfermidade que o médico disse que não tem mais cura. Meu Deus, eu estou dizendo nada. Meu Pai, eu creio perder tua oração. O Senhor me trouxe de longe para clamar para a igreja. Meu Pai, vai me dar fé na oração. Meu Deus, porque olha o meu resultado. E já desanimou de orar, eu lembro da Deus quando eu era pequeno. Meu pai levava para o monte para orar com ele. E às vezes eu estava no lugar para orar no monte. Tinha que esperar alguém descer para poder subir. E hoje, quando nós subimos no monte, se tiver 4 ou 5 é muito. Porque o povo está desanimando de orar, Jesus. Mas eu profetizo, Pai, essa noite. O Senhor
Deus. Visita lá, meu Pai. O Senhor trouxe teu filho para orar. O Senhor trouxe teu filho. Meu Deus, visita lá aquela filha. Meu Pai, que está dando dor de cabeça para aquela mãe. Visita lá aquele filho, Jesus. Visita, Jesus. Que está dando dor de cabeça para os seus pais. Vai de encontro, ó Deus. Meu Pai, liberta, Jesus. Sim, Pai. Tira das Aquele drogas. vício desgraçado das drogas. Tira da maconha, da cocaína. Liberta, Jesus. Tira do crack, Jesus. Meu Deus. Tira desse Está nessa sofrimento. comunidade agora, nessa noite. Vai de enquanto a cada beco, vielas, meu Pai. Sim, Jesus. Aonde tem um jovem com a pistola na mão. Olha aí, Senhor. Vai de encontro. Aonde tem um jovem com um radinho na mão. Assim como o Senhor me resgatou, Jesus, É verdade, ó Deus. do tráfico de drogas. Estão chorando. Assim como o Senhor me resgatou, meu Pai, das drogas. Ouça o clamor. Meu Pai, que não seja diferente na vida de cada pessoa que se encontra na mesma situação. O Deus que me avivou a orar novamente. Sim, Jesus. Aviva a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. A vontade de clamar. A vontade de buscar a tua presença. Meu Pai, não deixe esperar levar um susto. Assim como Abraão levou. Quando o Senhor pediu Isaac como sacrifício. Porque na verdade o Senhor não queria Isaac. O Senhor só queria levar Abraão para perto do altar. Sim, Jesus. Traz a tua igreja para perto do altar nessa noite. Pai, estenda as tuas mãos e abençoa, Senhor. Faça o teu governo. Sim, Jesus. São vidas, famílias e ministério, Pai. Como Deixa- ministério dessa casa. Somos levitas. Opera de forma sobrenatural. Eu creio no milagre, Jesus. Eu creio na cura. Eu creio na libertação. Seja conosco, ó Pai, nos dá a vitória. Em nome Em nome de de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Obrigado por Deus, Senhor. Gostaria de estar escutando o presbítero Fábio, a sua oportunidade. Amém? Hoje nós temos dois Fábios na casa, pastor Fábio e presbítero Fábio. Logo após o presbítero Fábio, pastor Fábio. A sua oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém? Vou deixar um versículo aqui da palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6, que diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando. E disse ao vinheiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortá-la. Irmão, essa passagem aqui, ela me chamou a atenção porque quando falamos em árvore é vida, né? E quando falamos em árvore também produz oxigênio, fôlego. Irmãos, e olhando para essa passagem aqui, Deus ele falou algo tremendo ao meu coração, que é necessário a gente buscar. Porque essa árvore aqui, irmão, na ordem natural, era para ela dar fruto. E se você for perceber, a gente também tem vida. A gente tem fôlego como essa árvore.
produz. Mas o que Deus quer é que a gente venha dar fruto. E eu estava ali, irmão, e Deus ele falava comigo que é necessário dar fruto. Aquela árvore estava ali 3 anos e não produzia nada. Talvez aquilo que você faz em prol da obra de Deus, para muitas pessoas não significa nada, mas para Deus é muito. Porque Deus, irmão, ele não vê como a gente vê. O homem, ele olha a aparência, ele olha aquilo que vai fazer para lhe agradar. Porque o homem, ele quer massagear o ego, ele quer sentir. Mas Deus não olha como eu e você. Deus vê você na sua simplicidade, lá no seu cantinho. Deus vê você na sua humildade. Quando você está no seu quarto, quando você está limpando a igreja, ninguém vê. Quando você faz aquele trabalho que ninguém quer fazer, mas você faz. É aí que Deus te vê. Olha para Davi, irmão. Davi estava no campo, largado entre seus irmãos, entre a sua família, mas cuidando das ovelhas com amor e com carinho. Engraçado, irmão, que ele estava lá sozinho, mas Deus estava com ele. Nos momentos que você estiver achando que você está só, você não está só. É o momento que Deus está mais perto de você para observar. E eu estava ali sentado e Deus falou comigo: não adianta ter aparência como essa árvore, tem que dar fruto. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Porque às vezes a gente tem que se colocar no que nós temos feito em prol da obra de Deus. Porque dar fruto, irmão, é fazer a obra, é fazer algo relacionado ao templo, a Deus, é servir a Deus, né? Isso é o dar fruto do cristão, amém? Receba essa palavra de Deus, sobre a verdade de Jesus. Fazer que desse crente como crente. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Fábio, com essa oportunidade, amém? A paz do Senhor, amém? Só da igreja, na paz do Senhor, amém? Amém? Alma feliz, alma está super feliz de estar aqui mais uma vez nessa casa de oração, cultuando a Deus com nossos amigos de Deus. E deu prazer de conhecer mais 2 presbíteros, né? Presbítero preleitor, o presbítero Fábio, meu xará. Amém, irmãos? Obrigado. Ouvimos Eu te amo, Pai. de várias maneiras nessa noite. Tivemos nessa casa quarta, tivemos sábado pela manhã, nossa consagração, nossa missionária trouxe a palavra, que está na minha mente aí também. Glória a Deus. E com certeza, hoje é noite de libertação. Amém? Vou deixar um versículo. Eu falei, acho que eu vou louvar, que ontem eu ministrei ontem e tinha tantos pregadores. Numa igreja só, mas muitos pregadores. E uma das pregadoras, ela não quis falar da Bíblia. Ela cantou só um corinho. Eu falei para ela hoje, falei que está de parabéns. Porque tinha muita Bíblia, mas não tinha louvores. E ela cantou um corinho. Mas eu falei, vou louvar um hino. Mas Deus me deu esse versículo aqui. Amém, meus irmãos? É culto de libertação. 1 Samuel 16, vou falar muito rápido. Amém, meus irmãos? Que pastor nenhum que está com a vida no altar fala rápido. Pode procurar no Brasil todo. Se tiver com a vida no altar, presbítero, evangelista, missionário, com a vida no altar, ele não consegue falar rápido. Porque vida no altar significa comunhão com Deus. Vida no altar significa amizade com Deus, intimidade com Deus. E o vaso com intimidade, o crente com intimidade, o roubo desce, a mensagem desce, a oração profética desce, o louvor profético desce. Ele não quer parar. Diz assim, 1 Samuel 17,
Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó dele, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, enviar-te-ei a Jessé o belemita, para que dentre os seus filhos me tenha provado um rei. Porém disse Samuel que: como irei eu? Pois ao ver o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás quem eu te disser. Foi, pois, Samuel que disseram ao Senhor: e venha a Belém. Então os anciões da cidade saíram a oi, tremendo, e disseram: de paz a tua vinda? Tremendo, e disseram: é de paz a tua vida. Eu falei: vou louvar o menino aqui. Obrigado, Pai. Mas quando o presbítero Carlos estava falando, Deus me lembrou um lugar que eu estava pela manhã, um lugar chamado Monte do Azeite. Esse versículo aqui só veio por causa que eu estava no monte. Primeira vez que eu vi, eu falava assim: monte é tudo, e uau! Eu não saí de falar das moças, não saber para que eu vou para o Rio, para o Joré, não sei de quê, Tanguá. Mas hoje o Senhor me levou naquele lugar, e Deus falou sobre esse versículo aqui, porque é culto de libertação, amados. Vou falar a verdade, posso, sim ou não? Culto de libertação não é só o povo marchar, dançar, ficar entregando revelação, profecia. Revelação e profecia não liberta ninguém. Senão não ia ter igreja, não precisava ter escola dominical. Quem é o professor aqui da escola? Não precisa ter escola dominical. Glória a Deus, não precisa ter EBD. Por que tem escola dominical? Para ensinar a palavra de Deus. Eles ensinam o que? A palavra do Senhor. Então a libertação vem através da palavra. Não é profecia, nem revelação, nem sonhos. A libertação é através da palavra. Por isso eu estou lendo essa palavra aqui. Que Deus falou: Samuel. A palavra Samuel significa ouvido por Deus. Quem Deus ouviu para Samuel nascer? A tua mãe, Ana. Ana orou e falou: Senhor, se me desse um filho varão, eu vou te entregar em tuas mãos. Ela fez um voto de Nazareu. Samuel foi um Nazareu. Ela falou: vai ser vou entregar e será um Nazareu. Ela fez o quê? Um voto. Ela fez um contrato com Deus. O que é voto Nazareu? Não pode cortar o cabelo e nem fazer a barba. Tinha voto Nazareu, contrato, meu pastor, que era um mês, uma semana, mas tinha voto que era para todo sempre. Sansão, a mãe de Sansão, quando o anjo apareceu para ela fez um voto que Sansão, um dos juízes da Bíblia, não poderia o quê? Passar na vara na sua e nem aparar a barba. E para ser um Nazareu, que significa a palavra Nazareu, consagrado. Para ser Nazareu tinha que ser uma pessoa consagrada, depende do voto de uma semana, um mês, de um ano, 10 anos. E Samuel foi oferecido para esse voto.
Deus ouviu a oração de Ana. E o Samuel foi quem? O 13º juiz de Israel. O último juiz. Aonde Israel estava num declínio espiritual, material. Os filisteus estavam humilhando eles. E um declínio moral. Precisava de libertação. Israel precisava do quê? Da palavra de Deus. Israel precisava de um profeta com a vida no altar, com comunhão, com intimidade com Deus. Porque quando está com intimidade com Deus, o dom vem do céu e a palavra liberta, a palavra cura, levanta Deus pela glória. Jesus de Nazaré está aqui, prepara o teu passo. Nessa noite, Samuel, eu chego e venha, porque tem uma missão. Levanta a mão agora, quer fazer missão e ser profeta. Prepara o teu vaso, que Deus quer encher essa noite nesse lugar. Depois de Moisés, foi o profeta mais importante da Bíblia, no Antigo Testamento. Samuel. Pega o teu vaso de eixo de azeite, venha. Quer cantar? Quer pregar? Quer orar? Tem que estar com o vaso cheio de azeite. Abre com vida. Para ter vida tem que ter o azeite. Tem que ter o Espírito de Deus. Senão um crente morto vivo. O que é um crente morto? Não é essa árvore ali que o presbítero falou. É um crente que compra, não paga. É um crente que não tem um celular de R$1.000, ele tem um de 15 mil da Vansanzinha, mas não compra e não paga nada. É a árvore sem vida. Está faltando libertação aí. Pastor, tem crente que sai da graça porque Moisés era o homem mais manso da terra. Deixou de entrar em Canaã porque expirou. Mas tem crente que se ira todo dia. Todo dia enchia o parabéu. Todo dia a boca dele contaminada. Todo dia a alma dele sem vida. É porque o vaso está sem azeite. Levanta a voz com a glória. Que o roupa desceu desse lugar. Jesus quer te libertar. Mas eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou missionária, eu sou levita. Jesus quer te dar vida, Jesus quer te libertar. Pelo teu passo, leite de azeite, venha. Segunda Timóteo 2:20-21. Uma grande casa, agora o estilo de vaso, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira e também de barro, luz para a honra e luz para a desonra. O Senhor pergunta nessa noite: qual é o tipo de vaso que você tem sido na presença desse Deus? Então, glória a Jesus, que tem azeite nessa noite. Onde tem verdade, tem libertação. Conhecerá a verdade, a verdade nos libertará. Onde tem libertação, Jesus está na casa. Mas por que o Senhor fala assim aqui? Porque eu tenho liberdade aqui de falar. Porque quem comanda essa igreja é o Espírito de Deus. É o anjo da igreja, o anjo de Deus. Levanta teu sangue, glória a Jesus. Deixa os olhos que vão descer azeite quente. Prepara, prepara, prepara. Você pode dar glória a Jesus. Faz um voto com Deus a partir de hoje um contrato. O Nazareno não podia tomar vinho. Foi crente bebendo a beça por aí. Não podia tocar em catarro. E não podia cortar o cabelo. Que libertação é essa que você não larga o cigarro, não larga as drogas, não larga a bebida? Que libertação!
vida aqui é de paz. Porque era um profeta consagrado. Era um homem que é separado. Era uma árvore que tinha vida. Esse o mundo de nós está sendo chamado lá fora. Ninguém te respeita como crente. Ninguém te respeita como levita. Ninguém te respeita como nada. Porque está faltando vida. Está faltando azeite. Está faltando ar. Eu estou sentindo aqui. O meu pai está aceso. Abre a sua boca da glória. Eles tremeram, pastor. Porque sabem que Samuel é um homem de Deus. Não de boca, mas o Espírito em verdade. Se tremeram todo. Hoje é contrário, o reino do traficante começa a se tremer. O crente depara do macumbeiro bruxo, começa a tremer. Falta de comunhão, falta de intimidade, falta de vida. Abre sem tudo, não tem tudo de arrependimento, não se arrepende nunca. Está sempre certo, está sempre certa. Nada é pecado velho, nada é velho. Mas Jesus me trouxe aqui para falar para todo o passo, para falar de você, porque esse é o Deus de misericórdia, esse é o Deus de verdade, esse é o Deus que levanta, esse é o Deus que renova. Nessa noite nós estamos conversando de profundidade. No momento que o Ministério do Louvor estiver louvando a Deus, nós vamos tirar nossos dízimos e a nossa oferta nessa noite, amém? Peço perdão aos demais irmãos que não tiveram oportunidade, mas outra oportunidade que Jesus vai voltar. Nós queremos, amém? Louvado seja Deus. Que desce fogo. Vem cometer de nós. Enche-me de amor.
com teu Espírito, enche-me com teu poder. Aleluia. Quem está alegre com a presença do Senhor Jesus neste lugar? Então estenda as tuas mãos para cá. Aleluia. O presbítero já é abençoado por Deus, mas vamos pedir a porção dobrada do Senhor sobre ele. Pai Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor aqui estamos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença, pelo que o Senhor é, porque o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. A Ti te servimos, ó Pai. Aleluia, e te exaltamos, Senhor. Pai, eis aí o Teu filho, Teu servo, o presbítero, Pai, Josmar, o qual o Senhor amado, ele é Teu filho, Teu servo, já está em Tuas mãos. Deus, que o Senhor possa, Deus, a todo tempo, está usando o Teu filho, ó Pai, aleluia. Oh Deus, com autoridade e sabedoria do alto, ó Pai. Ele vai estar, Pai, ministrando a Tua santa e poderosa palavra. Prepare os nossos ouvidos, o nosso coração, Pai. Não para ouvir, Senhor, aquilo que queremos ouvir, não, Pai. Aleluia. Aquilo, Deus, aleluia, que o Senhor quer falar conosco, com a Tua igreja, através do Teu filho, do Teu servo. Nós o abençoamos, ó Deus. Seja a boca do Senhor através do Teu filho. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu quero pedir à igreja que sente por alguns minutos. A mensagem que eu vou trazer é muito rápida. Eu preciso de só 15 minutos para poder fazer algumas aplicações. Mas antes foi falado na força do louvor. Quando se fala na força do louvor, nós lembramos de um levita, qual foi o maior que pisou na terra, o nome de Asaf. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que esse homem escreveu 11 salmos ao Senhor. E a Bíblia deixa claro que quando esse homem louvava, mas era de coração, tá gente? Quando esse homem louvava, a glória se fazia presente de tal forma que quem estava fora não entrava em quem estava dentro, não saía. Eu quero trazer algumas explicações que eu vou conversar com a igreja, tá? E eu quero que preste atenção para mim não apanhar depois do culto. Eu quero trazer algumas explicações como você tem que fazer para ir para o céu. Olha, e não há outro meio. Se não seguir o que eu vou falar, ninguém aqui vai para o céu. Eu garanto pela Bíblia. Primeiro é entender quem você é. Quem você é. Vamos lá, Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarás com Ele em glória. Mas há uma ordenança, escute: mortificais, pois, os vossos membros que está sobre a terra. Ei, aprenda: todo homem que administra a sua vida não vai subir. Todo homem que administra a sua vida não vai subir. Presbítero Josemar, mas para alguma pregação, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Querido, o apóstolo Paulo está querendo dizer que nós somos especialistas em errar. Que nós somos tão bons em errar que nós erramos até mesmo sem querer errar. Entenda, a sua vida não é mais sua. Entenda isso. Todas as vezes que você administrar, tu vai errar. Presbítero Josemar me ensina, me prova como eu tenho que fazer. Vamos lá, Marcos 1, verso 40. Um leproso se joga aos pés de Cristo. E o adora. Ele levanta o rosto e fala: se o Senhor quiser, eu quero estar na sua vontade, com lepra ou sem lepra, mas na sua vontade. Se o Senhor quiser purificar, o Senhor me purifica. Mas se não quiser, deixa eu assim mesmo. Mas eu quero estar na sua vontade. Você está entendendo como que é as coisas? Está entendendo? É muito importante, é muito importante vocês prestarem atenção, tá? Lucas 17, versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, lhe saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem de misericórdia de nós. E eles vieram disse: ide e mostrai vós ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, mesmo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, dando-lhe graça. E era este samaritano. E Jesus respondendo lhe disse: ora, não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão a este estrangeiro. E Jesus pegando na mão e disse: vai, a tua fé. Escute, eu sei que você é muito inteligente, eu não duvido disso. Eu sei. Você nem falar, eu sei que você tem uma inteligência extraordinária. Mas escute, você pode até saber o que você quer, mas só Ele sabe o que você precisa. Só Ele sabe. Eu sei que você sabe o que você quer, mas Ele sabe o que você precisa. Porque, meu pastor, quando você pede, Ele te dá o que você quer, mas quando você agradece, Ele te dá o que você precisa. Repita comigo: melhor é agradecer do que receber. Verdade. 71 vezes está escrito no Novo Testamento essa palavra gratidão. 110 vezes está escrito no Antigo Testamento essa palavra gratidão. Confia. Ele não desanda. Ele se importa com as nossas vidas. Ele se importa. Deixa Ele administrar. Não pense que a força em si mesmo nunca houve e nunca vai haver força em nós mesmos. Calma aí, presbítero, você vai estar pegando mensagem, então me explica na Bíblia. Marcos 4,35 vai falar de uma grande tempestade, a qual uma palavra de Jesus faz com que os adversários se unam. E ali eles dominam duas das maiores forças da natureza, o vento e a água, para que Jesus não chegasse lá em Gadara. Mas lá no 5, está me dizendo assim: eles chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, ou podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos, com
com grilhões e cadeia. As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia alcançar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Ei, me explica aí. Como que esse homem andava dia e noite subindo pelos montes e não se cansava? Como que esse homem quebrava as correntes e fazia as cordas de migalha? Como? Me explica. Como que ele tinha essa força toda e não se libertava? Porque a força não era dele. A Bíblia diz que Sansão é o homem mais forte. Sansão pegou o portão de Gade e lançou ao monte. Com uma queixada de jumento ele perdeu 1000 homens. Ah, diz que esse homem era. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apossava dele, a força não era dele. A força não era de Sansão. A Bíblia deixa claro que quando o Espírito do Senhor se apossava, aí ele era forte. A força não era dele. Toda a igreja aí fica comigo. Para servir ao Senhor significa que devemos de deixar para trás coisas que gostamos muito. Escute, Deus é santo. Ou você concorda com ele ou você está errado. Não tem outro meio. Ou você concorda com ele ou você está errado. E eu vou te provar isso agora. Vamos lá para o livro de Jó. Vamos lá para o livro de Jó, 13:13. Abre as suas Bíblias aí, quem tem. Eu quero explicar algo extraordinário, que eu quero que vocês prestem atenção, porque as pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor. Aleluia. As pessoas estão mentindo em cima do altar. Olha, eu não estou falando analfabeto igual a mim não, tá, gente? Eu nunca estudei na minha vida, não sei nem assinar meu nome. Eu estou falando de teólogos, de pregadores que não conhecem, só sabem o que é a palavra. Porque se conhecer a libertação. Querido, um pouquinho, mesmo analfabeto, que eu não sei assinar meu nome, eu aposto com você que não há um homem na terra libertado por Cristo que não ame. Eu aposto. Olha o que diz a palavra. Jó 13:13. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes, e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Amém? Eu quero explicar quem era Jó para vocês. E depois eu quero fazer algumas aplicações para que vocês entendam o que é ser evangélico de verdade. Que as pessoas estão perdidas. As pessoas estão pensando que ser evangélico é chegar aqui, falar em mistério e pular para lá e para cá. Eu quero te explicar o que é ser evangélico. Jó 29 diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a tua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como eu era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade e na praça faziam preparar a minha cadeira.